Judas Iscariotes traiu Jesus por escolha própria ou foi por conta de uma provisão ou uma necessidade divina? Hoje nós vamos responder essa pergunta. Olá pessoal, bem-vindo de volta e bem-vindo ao canal se é a sua primeira vez. Aqui é o pastor Rodrigo Agripino. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Agora, quem foi Judas Iscariotes, né? Bom, você deve lembrar, Judas ele foi discípulo de Jesus Cristo. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus como um dos 12 apóstolos, caminhou com Jesus, viu os milagres que Jesus ele realizava, passou por várias experiências com Cristo, como talvez discipulados, explicações de parábolas, entre muitas outras coisas. Inclusive, a palavra do Senhor diz que Jesus confiava tanto em Judas, que passou para Judas a bolsa onde tinham as moedas daquilo que eles recebiam, né, de ofertas das pessoas que ofertavam para o ministério de Jesus Cristo. Agora, existe a grande questão que por que Judas fez o que fez? Por que Judas traiu Jesus? Bom, existem na verdade, uma teoria e o que a Bíblia diz, né? Existe uma teoria que diz que Judas ele era como a grande maioria dos judeus, que esperava que o Messias ele fosse um libertador, que fosse libertar Israel do Império Romano. Que ele seria um combatente, que organizaria um exército, e então derrotariam os romanos, estabeleceriam um reino, e os judeus, então, seriam os próximos imperadores do mundo, ou algo do tipo, debaixo da benção de Deus. Porém, Jesus, por várias vezes, disse que o reino dele não era desse mundo, né? E ele mostrou claramente que não era isso que ele veio fazer. E talvez por isso, ao caminhar do tempo, Judas ele vai se corrompendo, Judas ele vai mudando a sua maneira de pensar e tudo mais, né? Bom, agora, no meio desse caminho, pode ser que eles sintem esse pensamento, mas na Bíblia nós começamos a encontrar passagens que vão começar a mostrar qual era o verdadeiro caráter de Judas, né? Então, por exemplo, ali, né, no livro de João, capítulo 12, versículo 6, né, ele vai dizer ali que Judas ele costumava tirar as moedas que eram colocadas nessa bolsa que ele deveria administrar. Então mostra ali que ele tinha um lapse de caráter, né? Claro, Judas não chegou vendendo Jesus Cristo, já traindo ele de cara, né? O pecado, gente, ele vai assim, ele vai pequenininho, né? Ninguém nasce alcoólatra, a pessoa começa bebendo alguma coisa antes até ele entrar nesse vício, ou qualquer que seja o outro tipo de vício. Então aqui já mostra que Judas ele tinha um problema de caráter. A grande questão é que o tempo vai se passando e esse caráter dele vai ficando pior e pior e pior, né? Agora, existe uma questão que havia uma profecia que já dizia que Jesus Cristo, que o Messias, seria vendido pelo preço de 30 moedas de prata, ou 30 ciclos de prata. Já havia uma profecia, e aí então é que vai vir a questão. Se já havia uma profecia, então Judas, ele já foi escolhido por Deus para fazer o que ele fez? Ou Judas fez de própria decisão, sem que Deus o tivesse colocado? Essa é a questão e é isso que nós vamos responder. Mas vamos ler rapidamente a profecia, porque eu quero trazer algo curioso para você. Lá em Zacarias, no capítulo 11, do 12 ao 13, diz assim: Eu lhes disse, se acham que devo receber algum pagamento, paguem-me, caso contrário, podem ficar com o dinheiro. Então me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, joga este belo preço com que me avaliaram no tesouro do templo. Então paguei as 30 moedas de prata e as joguei ao oleiro no templo do Senhor. Aqui tem que estar num contexto, mas aqui é a profecia, né, que está num contexto. Não vou estar todo o contexto devido ao tempo, mas aqui é a profecia que Jesus seria vendido por 30 moedas. Agora, por que 30 moedas? Você já se perguntou por que 30 moedas? Quero te responder isso hoje. 30 moedas por quê? Isso é algo mais ou menos profético, é algo irônico até. Porque diz ali no livro de Êxodo, no capítulo 21, verso 32, vai dizer o seguinte: se uma pessoa é dona de um servo ou um escravo, ou servo ou escravo, e esse servo, ou esse escravo, ele é morto, ele morre por conta de um acidente de um cara que tinha um boi, o boi do cara foi e matou o servo do outro cara, o dono do boi tinha que pagar 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata,
para o dono daquele servo. E depois o boi seria apedrejado e seria morto. E é curioso, né? Porque Jesus Cristo, ele é servo, né? E ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não é curioso, né? Bom, agora, continuando aqui. Agora, respondendo à pergunta que eu propus no começo, se Judas ele foi predeterminado a ser o traidor de Jesus ou se Judas o traiu por própria escolha, a resposta foi: Judas decidiu trair Jesus pela própria escolha. E por que eu digo isso? Porque nós vemos que Judas vai mostrando o caráter dele ao longo da história. Quando ele começa a tomar a tirar as moedas do cesto, quando ele questiona a mulher que quebra o vaso ali, né, de perfume e lava a cabeça de Jesus, ele questiona. Ele já via um coração, um caráter, vamos dizer, corrompido para esse tipo de coisa, tá? Deus ele não determinou que seria Judas. E você pode perguntar, mas pastor, Deus não sabe de todas as coisas? Deus não sabia que Judas iria trair Jesus? Sim, Deus sabia que Judas iria trair Jesus, só que Deus, ele, assim como um pai que vê o filho correndo num piso molhado e está prestes a cair, e o pai diz para o filho, não corra que você vai cair, e o filho, por livre-arbítrio, decide continuar correndo e ele cai, então isso não tira do pai, que o pai já sabia do que ia acontecer, e não tira do filho a responsabilidade da decisão. Tudo bem? Bom, fico por aqui então, pessoal. Obrigado por estar comigo até agora. Curta esse vídeo, curta esse canal, comente e nós nos vemos aí nos próximos vídeos, tudo bem? Deus abençoe cada um.